Em seus passos, o que faria Jesus? Capítulo 8. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Henry Maxwell andava de um lado para o outro em seu escritório. Era quarta-feira, e ele tinha começado a pensar no assunto do culto daquela noite. De uma das janelas, podia ver as altas chaminés das oficinas de trens. O topo da tenda do evangelista aparecia no meio das construções do retângulo. Cada vez que ele se virava, olhava para fora pela janela. Um pouco depois, sentou-se à sua mesa e puxou uma folha grande de papel. Depois de pensar por alguns minutos, escreveu com letras grandes: algumas coisas que Jesus provavelmente faria aqui no meu campo pastoral. Viveria de um modo simples e modesto, sem luxo, desnecessário por um lado, e sem ascetismo por outro. Pregaria com coragem aos hipócritas na igreja, sem se importar com posição social ou riqueza. Mostraria de alguns modos práticos sua simpatia e amor pelas pessoas comuns, mas também pelas que se encontram bem na vida, são instruídas e sofisticadas e constituem a maioria na igreja. Ele se identificaria com as grandes causas da humanidade de um modo pessoal que exigisse negação de si mesmo e sofrimento. Pregaria contra os bares em Raymond. Seria amigo e companheiro dos pecadores do retângulo. Abriria mão da viagem à Europa este ano. Já estive no exterior 2 vezes e não posso dizer que preciso tirar férias de novo. Estou me sentindo bem e posso ficar sem esse prazer, aproveitando para usar o dinheiro com alguém que precise de férias mais do que eu. É provável que haja muitas pessoas nessa condição na cidade. Ele tinha consciência, com uma humildade que lhe era desconhecida até então, que faltavam profundidade e poder ao seu esboço das prováveis ações de Jesus, mas ele estava procurando com cuidado formas concretas de reproduzir aquilo que pensava ser o comportamento de Jesus. Quase todos os pontos que ele escrevera significavam uma completa reviravolta nas práticas e hábitos que há anos faziam parte de seu ministério. Mesmo assim, ele continuava a procurar outras fontes mais profundas de onde pudesse depreender o espírito semelhante ao de Cristo. Não continuou a escrever a lista, mas sentou-se à mesa envolvido pelo esforço de captar cada vez mais o espírito de Jesus para sua vida. Havia se esquecido de que começara o dia tentando achar o assunto para a reunião de oração da noite. Estava tão absorto em seu pensamento que não ouviu a campainha tocar. Foi avisado pela empregada que anunciou o visitante. O nome dele era Sr. Gray. Maxwell foi até o alto da escadaria e convidou Gray a subir. Ao chegar lá em cima, Gray explicou o motivo da visita. Preciso de sua ajuda, Sr. Maxwell. Com certeza, o senhor já sabe das excelentes reuniões que tivemos na noite de segunda e terça. A senhorita Winslow alcançou mais resultado com sua voz do que eu mesmo seria capaz, tanto que as pessoas não cabiam na tenda. Sim, fiquei sabendo. É a primeira vez que o povo de lá tem a oportunidade de ouvi-la. Não é à toa que estejam impressionados. Foi uma descoberta maravilhosa para nós e um acontecimento que nos encheu de coragem para aquela obra. Mas vim para perguntar se o senhor pode pregar lá hoje à noite. Estou com um forte resfriado. Não quero confiar outra vez em minha voz. Sei que isso é pedir muito a uma pessoa ocupada como o senhor, mas se não for possível, seja franco e tentarei dar outro jeito. Lamento, mas minha reunião de oração semanal será hoje, ele começou a dizer. Mas então ficou vermelho de vergonha e acrescentou: vou dar um jeito nas coisas para que eu possa ir. Pode contar comigo. Gray agradeceu-lhe de coração e levantou-se para ir embora. Você ficaria mais um minuto, Gray?
para orarmos juntos? Sim, respondeu Gray sem hesitar. Os dois se ajoelharam no gabinete. Henry Maxwell orou como se fosse uma criança. Gray ficou emocionado e chegou a derramar lágrimas ajoelhado ali. Havia algo que quase chegava a causar dó no modo como aquele homem, que até então vivera seu ministério dentro de limites tão estreitos, agora suplicava sabedoria e força para pregar às pessoas do retângulo. Gray levantou e estendeu a mão. Deus o abençoe, Sr. Maxwell. Tenho certeza de que esta noite o Senhor será capacitado pelo Espírito Santo. Henry Maxwell não disse nada. Não se sentia confiante nem para dizer, assim espero. Mas ele ficou com a promessa do Sr. Gray, e ela lhe trouxe um pouco de paz, que reanimou sua mente e coração. Aconteceu então que, naquela noite, as pessoas da primeira igreja chegaram ao salão social e depararam com outra surpresa. O número de presentes era muito maior que o habitual. Desde aquela incrível manhã de domingo, as reuniões de oração nunca haviam sido tão bem frequentadas em toda a história da primeira igreja. O Sr. Maxwell entrou logo no assunto. Creio ter sido chamado para ir agora de noite ao retângulo e deixo com vocês a decisão sobre dar prosseguimento a esta reunião aqui ou não. Acho que talvez o melhor seja que alguns voluntários dirijam-se comigo ao retângulo, preparados para ajudar nos contatos após o culto, caso seja necessário. O restante dos presentes pode permanecer e orar para que o poder do Espírito nos acompanhe. Assim, meia dúzia de homens acompanhou o pastor e o restante das pessoas permaneceu no salão social. Ao sair, Maxwell não pôde deixar de se lembrar de que era provável que em toda a história daquela igreja nunca tivesse havido um grupo de discípulos capazes de trabalhar para conduzir pecadores necessitados ao conhecimento de Cristo. Esse pensamento não persistiu a ponto de incomodá-lo pelo caminho, mas fazia parte de seu conceito totalmente novo do discipulado cristão. Quando ele e o pequeno grupo de voluntários chegaram ao retângulo, a tenda já estava abarrotada de gente. Foi difícil até mesmo chegar ao púlpito. Ali estavam Rachel, Virginia e Jasper Chase, que tinha ido no lugar do médico naquela noite. Ao começar a reunião, Rachel cantou uma música da qual os presentes participavam cantando o estribilho. Não havia lugar para mais nada na tenda. A noite estava agradável, o que permitiu que as laterais da tenda fossem levantadas, possibilitando que se vissem muitos rostos do lado de fora, olhando para o interior e ajudando a compor a plateia. Depois da música, houve uma oração dirigida por um dos pastores da cidade. Então, Gray comunicou a razão de não estar em condições de falar e, com seu jeito simples, passou a direção do culto para o irmão Maxwell, da primeira igreja. Quem é que é? Perguntou alguém com uma voz rouca, já quase do lado de fora da tenda. O pastor da primeira igreja. Hoje a coisa aqui vai ser de luxo e em grande estilo. Você disse primeira igreja? Eu o conheço. O cara para quem paga o aluguel comprou um dos bancos de lá, bem na frente, disse outra pessoa. E isso provocou risadas, porque quem havia falado era o dono de um bar. Um bêbado que estava ali por perto começou a cantar, imitando um cantor itinerante local, num tom nasalado. Uma avalanche de risadas e manifestações de apoio explodiram em volta dele. As pessoas se voltaram na direção da confusão. Ouviam-se gritos de "coloquem esse cara para fora! Uma chance para a primeira igreja! Música, música, queremos mais música!" Henry Maxwell levantou-se, mas foi dominado por uma onda de pavor. Aquilo não era o mesmo que pregar para pessoas bem vestidas, respeitáveis e educadas. Ele começou a falar, mas a confusão só aumentava. Gray
desceu ao encontro da multidão, mas não foi capaz de acalmar os ânimos. Maxwell levantou o braço e a voz. A multidão na tenda começou a prestar um pouco de atenção, mas o barulho do lado de fora só aumentava. Em poucos minutos, o público estava fora de controle. Ele virou-se para Rachel com um sorriso triste. "Cante alguma coisa, senhorita Winslow. Eles a ouvirão." Então sentou-se e cobriu o rosto com as mãos. Era a oportunidade de Rachel, e ela estava plenamente pronta para ela. Virginia estava no órgão, e Rachel pediu-lhe que tocasse algumas notas do hino. A mensagem do hino declarava: "Salvador, eu prossigo guiado por ti, sem ver ainda a mão que me conduz, que meu coração se aquete, não terei mais medo, a minha vontade será somente fazer a tua vontade." Rachel não havia terminado de cantar nem a primeira linha, e o povo da tenda voltou-se para ela em silêncio e reverência. Antes que ela terminasse o verso, o retângulo havia sido subjugado e contido, como se fosse um animal selvagem a seus pés, e ela cantou num clima que não oferecia riscos. Aqueles públicos petulantes, perfumados e críticos das salas de concerto não se comparavam com essa massa humana, suja, bêbada, impura e estúpida, que estremecia e chorava, cada vez mais estranha e tristemente compenetrada sob o toque do ministério divino daquela moça tão bonita. O Sr. Maxwell, levantando a cabeça e vendo que a turba se acalmara, pôde enxergar um pouco do que Jesus provavelmente faria com uma voz como a de Rachel Winslow. Jasper Chase tinha o olhar fixo na cantora, e seu grande anseio como autor ambicioso foi engolido por seu pensamento sobre o que o amor de Rachel Winslow significava para ele. E na escuridão do lado de fora, achava-se a última pessoa que alguém poderia esperar encontrar num culto dentro de uma tenda, a saber, Rolling Page. Acotovelando-se com homens e mulheres grosseiros que olhavam para a beleza de suas roupas finas, parecia não se incomodar com o que o cercava e ao mesmo tempo vacilava diante da força que Rachel demonstrava. Ele acabara de chegar do clube. Nem Rachel, nem Virginia o tinham visto ainda. A música chegou ao fim. Maxwell levantou-se novamente. Desta vez, ele se sentia mais calmo. O que faria Jesus? E falou de um jeito como jamais imaginara que pudesse. Quem eram essas pessoas? Eram almas imortais. O que era o cristianismo? Um chamado ao arrependimento, mas para pecadores não justos. Como Jesus falaria? O que diria? Ele não sabia dizer tudo o que a mensagem de Jesus incluiria, mas tinha certeza de que sabia uma parte dela. E foi com essa certeza que ele falou. Ele nunca havia sentido compaixão pela multidão. Durante seus 10 anos na primeira igreja, a multidão não havia passado de um fator social incômodo, perigoso e sujo, fora dos domínios e do alcance da igreja. Um elemento que, de vez em quando, lhe trazia peso na consciência. Era uma realidade discutida em associações que a chamavam de massas, e em documentos que irmãos redigiam na tentativa de mostrar por que as massas não estavam sendo alcançadas. Mas naquela noite, ao ficar de frente para as massas, ele se perguntou se, afinal de contas, aquela multidão não era como as multidões com as quais Jesus tantas vezes manteve contato. E sentiu-se emocionado pelo amor às multidões, que é um dos maiores indicadores de que um pregador está vivendo próximo ao coração da vida eterna para o mundo. É fácil amar um indivíduo pecador, principalmente se ele for uma pessoa diferente ou interessante. Amar uma multidão de pecadores é uma qualidade distintivamente cristã. Encerrada a reunião, ninguém demonstrou interesse especial, ficando para conversar depois do culto. As pessoas deixaram rapidamente a tenda e os bares, que andavam com pouco movimento, voltaram com carga total. O retângulo,
como se estivesse compensando o tempo perdido, deu início com toda a força à sua esbórnia noturna de sempre. Maxwell e sua pequena comitiva, incluindo Virginia, Rachel e Jasper Chase, passaram em frente aos bares e antros de jogatina até chegarem à esquina, onde pegariam a condução de volta. "Este lugar aqui é terrível", disse o ministro enquanto esperava pelo transporte. "Nunca imaginei que Raymond tivesse tamanha ferida purulenta. Nem parece que a cidade está cheia de discípulos de Cristo." "O senhor acha que alguém pode acabar com essa grande maldição da bebida?" perguntou Jasper Chase. "Tenho pensado como nunca antes sobre o que os cristãos poderiam fazer para pôr fim à maldição que os bares representam. Por que não fazemos alguma coisa juntos contra isso? Por que os pastores e membros das igrejas de Raymond não se mobilizam contra a venda de bebidas?" O que faria Jesus? Ele ficaria quieto? Daria seu voto autorizando essas coisas que provocam crimes e mortes? Ele estava falando mais consigo mesmo do que com os demais. Lembrou-se de que sempre dera seu voto de apoio ao comércio de bebidas, a exemplo de quase todos os membros de sua igreja. O que faria Jesus? Conseguiria ele responder a essa pergunta? Se o Senhor vivesse hoje, iria pregar e agir contra bares? Como haveria de pregar e agir? Suponha que não fosse muito bem visto pregar contra o livre comércio de bebidas. Suponha que os cristãos pensassem que o máximo que poderia ser feito fosse legalizar o mal e tirar proveito financeiro do pecado inevitável. Suponha que os próprios membros das igrejas fossem os proprietários dos imóveis que abrigavam os bares. E daí? Como ficariam as coisas? Ele sabia que essa era a realidade em Raymond. O que faria Jesus? Na manhã do outro dia, ele subiu para seu gabinete com uma resposta apenas parcial para aquela pergunta. Havia pensado nela o dia todo. Ainda estava pensando e chegando a algumas conclusões quando o diário de notícias chegou. Sua esposa o havia levado para cima e ficou ali sentada por alguns minutos enquanto ele lia as notícias para ela. Nos últimos dias, o Diário de Notícias era o jornal que mais causava sensações em Raymond. Estava sendo editado num formato tão impressionante que os assinantes nunca tinham se empolgado tanto com um jornal. Em primeiro lugar, perceberam a falta de notícias sobre pugilismo e aos poucos começaram a entender que o diário havia deixado de publicar notícias de crimes com descrições detalhadas ou escândalos na vida íntima das pessoas. Depois viram que os anúncios de bebida e cigarro haviam desaparecido, além de outros de natureza questionável. A extinção da edição de domingo foi o que mais provocou comentários. Mas agora eram os editoriais que estavam criando o maior alvoroço. Um trecho extraído da edição da última segunda-feira servirá para mostrar o que Edward Norman estava fazendo para cumprir sua promessa. O título do editorial era "O lado moral das questões políticas". O editor deste jornal tem sempre defendido os princípios do importante partido político que atualmente está no poder e até aqui tem discutido as questões políticas da perspectiva do interesse do partido ou para apoiá-lo como força contrária a outras organizações políticas. De hoje em diante, usando de toda a sinceridade com nossos leitores, o editor irá apresentar e discutir todas as questões políticas da perspectiva do que é certo ou errado. Em outras palavras, a primeira pergunta que se fará nesta redação acerca de qualquer assunto político não será "isto é do interesse do nosso partido?", nem "isto respeita os princípios da plataforma do nosso partido?", mas a primeira pergunta a ser feita será: esta medida está de acordo com o espírito e os ensinamentos de Jesus, o autor do maior padrão para a vida que os homens conhecem? Assim, para ser perfeitamente claro,
o lado moral de todas as questões políticas será considerado a coisa mais importante, e a nossa clara pressuposição será que tanto nações como indivíduos estão abaixo da mesma lei de fazer todas as coisas para a glória de Deus como a primeira regra de conduta. O mesmo princípio será observado nesta edição quando se tratar de candidatos a cargos de responsabilidade ou de confiança para o país. Sem influência de partidos políticos, o editor do Diário de Notícias fará tudo o que estiver a seu alcance para colocar no poder as melhores pessoas e não prestará nenhuma ajuda intencional a quaisquer candidatos indignos, não importando o apoio que o partido lhes dê. As primeiras perguntas sobre a pessoa e sobre as propostas serão: trata-se de pessoa certa para o cargo? Trata-se de pessoa idônea e competente? As propostas são corretas? Há mais coisas semelhantes a essas, mas citamos o suficiente para mostrar a natureza do editorial. Centenas de pessoas em Raymond leram essas palavras e ficaram atônitas, quase sem conseguir acreditar. Várias delas escreveram de imediato para o diário, dizendo ao editor que suspendesse a entrega de seus exemplares. Mas o jornal continuou a ser publicado, sendo devorado por leitores em toda a cidade. No fim daquela semana, Edward Norman tinha plena consciência de que estava perdendo rapidamente um grande número de assinantes. Enfrentou essas situações com calma, embora Clark, o editor-chefe, tenha vaticinado que o jornal iria quebrar de vez, principalmente depois do editorial da segunda-feira. À noite, enquanto Maxwell lia o jornal para a esposa, percebeu em quase todas as colunas provas de que Norman estava cumprindo com responsabilidade sua promessa. Não havia manchetes com linguagem abusiva nem sensacionalista. As matérias que vinham após as manchetes estavam em perfeita harmonia com elas. Notou em 2 colunas que o nome dos repórteres aparecia no final do texto. Havia ainda mais dignidade e melhoria no estilo dos textos produzidos por eles. Então Norman está começando a fazer que os repórteres assinem as matérias de sua autoria. Ele tinha me falado isso. É uma coisa boa. Coloca a responsabilidade pelos textos no devido lugar e sobe o nível do trabalho apresentado. Isso é bom tanto para o público quanto para os escritores. De repente, Maxwell ficou em silêncio. Sua esposa levantou os olhos, desviando-os do trabalho que estava fazendo. Ele estava lendo alguma coisa com um interesse fora de série. "Mary, ouça isso", disse com os lábios trêmulos. Esta manhã, Alexander Powers, superintendente das oficinas da LITRR desta cidade, entregou seu pedido de demissão à empresa. Apresentou como razão o fato de que haviam chegado às suas mãos algumas provas de violação da Lei de Comércio Interestadual e também da Lei Estadual recentemente regulamentada para coibir e punir o favorecimento ilegal de certas empresas de transporte. O Sr. Powers declara em seu pedido de demissão que não tem mais condições de ocultar as informações que possui contra a empresa ferroviária e será testemunha de acusação contra a empresa. Ele colocou as provas contra a empresa nas mãos das autoridades com as quais está o dever de tomar as providências cabíveis. O diário deseja expressar seu parecer sobre essa atitude do Sr. Powers. Em primeiro lugar, ele não tem nada a ganhar com isso. Ele perdeu, de livre e espontânea vontade, um cargo valioso, mas poderia tê-lo mantido se ficasse em silêncio. Em segundo lugar, cremos que essa atitude deve receber a aprovação de todos os cidadãos honestos e conscientes que acreditam que é possível fazer as leis serem cumpridas e colocar os infratores nas mãos da justiça. Num caso como este, em que as provas contra uma empresa ferroviária são geralmente consideradas impossíveis de ser obtidas, o sentimento geral é de que os oficiais da companhia têm muitas vezes em seu poder
fatos que incriminam, mas não acham que faz parte de suas atribuições informar as autoridades sobre a violação da lei. A consequência dessa falta de responsabilidade é o sentimento de impunidade transmitindo a todos os jovens ligados à empresa. O editor do Diário de Notícias traz à memória a declaração de um importante oficial da companhia ferroviária desta cidade, apresentada algum tempo atrás. Ele afirmou que praticamente todos os funcionários de qualquer departamento da empresa tinham conhecimento das altas quantias envolvidas em violações conscientes da Lei de Comércio Interestadual. Dizia admirar a esperteza com que tudo aquilo era feito e declarou que esses funcionários fariam o mesmo se tivessem autonomia nos departamentos da empresa. Não é necessário dizer que tais circunstâncias nas atividades empresariais têm o poder de destruir os mais nobres e sublimes padrões de conduta. Nenhum jovem pode conviver com uma atmosfera de desonestidade e transgressão das leis sem que seu caráter seja atingido.